Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas que a humanidade se faz desde sempre, sabe? Uma questão que mexe com a própria base de como a gente entende a nossa existência. Pois é, essa é a questão que não quer calar. Será que a gente está no comando do nosso barco ou somos só passageiros numa viagem que já tem um mapa pronto? É isso que a gente vai investigar a fundo hoje. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai usar uma obra, olha, fundamental, o Livro dos Espíritos, mais especificamente o capítulo 10. É um trabalho incrível lá do século XIX, que vai fundo nessas grandes questões da vida, sempre buscando respostas por um ângulo bem diferente. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que é, afinal, liberdade? Existe mesmo essa tal de liberdade absoluta? Olha que interessante que o livro diz. A liberdade total, aquela sem limite nenhum, só existiria para um eremita no deserto. A partir do momento que duas pessoas se juntam, pronto, já existem direitos a serem respeitados e a liberdade absoluta deixa de existir. Ou seja, o ponto-chave aqui é que a nossa liberdade não é uma coisa que existe no vácuo, né? Ela nasce e se define justamente na nossa relação com os outros. E aqui que a coisa começa a ficar complexa. Porque isso nos joga bem no meio do grande dilema que o capítulo explora. Como é que a gente pode ser livre se parece que algumas coisas na vida simplesmente têm que acontecer, não importa o que a gente faça? Primeiro, vamos só alinhar os conceitos. O que é o livre-arbítrio? Bom, é basicamente isso. O nosso poder de escolher, de tomar decisões e agir com base nelas. É a faculdade de decidir. Do outro lado da moeda, a gente tem a fatalidade, aquilo que muita gente chama de destino, né? A ideia de que certos acontecimentos já estão de alguma forma escritos. E esse quadro aqui resume bem o conflito, né? De um lado, o livre-arbítrio com o poder na nossa mão, do outro, a fatalidade, com um plano externo. A gente escreve a nossa história moral ou só interpreta um papel que já foi escrito? Aí vem a grande pergunta. Se existem eventos predestinados, cadê o nosso livre-arbítrio? E o legal é que o livro não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele propõe um jeito bem único de juntar essas duas ideias, mostrando que talvez elas não se excluam. Então, como é que pode, né? Vontade e destino coexistindo. Vamos ver a estrutura que o livro apresenta, que é bem fascinante. A sacada principal é separar as coisas. Uma coisa é a escolha da vida, outras são as escolhas dentro da vida. A ideia é que o espírito, antes mesmo de reencarnar, escolhe o tipo de desafio que quer enfrentar. Não os detalhes, entende? Mas o gênero da experiência. E aqui a gente tem o resumo perfeito do argumento. Primeiro, a escolha da existência, um tipo de prova, uma missão. Depois, a fatalidade, que são os grandes acontecimentos que decorrem dessa escolha. E, por fim, o livre-arbítrio em ação. Como a gente reage a tudo isso? A fatalidade seria o quê? O cenário. E o livre-arbítrio, o como a gente atua nesse cenário. Essa citação do resumo teórico do capítulo é cirúrgica. Ela diz que a fatalidade pode estar nos acontecimentos que surgem na nossa frente, mas nunca, nunca nos atos da vida moral. A decisão moral é sempre livre. Certo. Mas e aí? Se algumas coisas são meio que inevitáveis, a gente ainda é responsável por tudo? Como fica a nossa responsabilidade pessoal nessa história? Totalmente. Essa visão joga a responsabilidade pelas nossas ações morais bem no nosso colo. Não dá para culpar o destino, sabe? Ninguém está fadado a fazer o mal. A escolha de ceder ou resistir é sempre nossa. Mas tem uma exceção. O livro aponta que a única fatalidade no sentido absoluto da palavra seria o momento e o tipo da morte. O fim da jornada física, esse sim, seria pré-determinado. Ok, depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? Qual é a grande mensagem dessa análise filosófica toda? Acho que o ponto mais importante é essa separação. A gente pode não ser o autor de todas as circunstâncias que aparecem na nossa vida, mas a gente é sempre, sempre o autor da nossa resposta a elas. E essa frase é um consolo e um guia, né? Cuide para que a tua consciência esteja pura. A paz de verdade não vem de uma vida sem problemas, mas de enfrentar os problemas com integridade, com a consciência tranquila. Isso muda tudo, né? A ideia de destino deixa de ser uma prisão, um caminho rígido, e se transforma numa espécie de currículo escolar, um que a gente mesmo escolheu para poder evoluir espiritualmente. No final das contas, o livro nos deixa com essa provocação.
A grande questão não é o que o destino tem para nós, mas sim o que nós vamos fazer com a liberdade que temos a cada instante. O poder e a responsabilidade estão sempre na nossa próxima decisão.